meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, o Céu e o Inferno. A codificação espírita foi realizada por Allan Kardec. Estamos atualmente na primeira parte desta obra, que trata da doutrina, no capítulo 5, cujo título é o Purgatório, e já estamos nos encaminhando para o final do capítulo. Vamos hoje para o item de número 8. Então, Kardec está repassando, não é, a visão do Espiritismo sobre como, sim, há sofrimento quando retornamos ao mundo espiritual após a desencarnação, mediante e proporcional aos erros que cometemos aqui. Então, já começamos vamos dizer assim, neste sentimento de remorso, muitas vezes, verificando nós que não agimos de acordo com o que sabemos, não é? Que é o melhor, o que seria o melhor em determinadas situações, e então já começa ali, no retorno ao mundo espiritual, aquele mal-estar, isso quando o espírito mais amadurecido consegue reconhecer, não está endurecido, não é? E aí já busca reencarnar para expiar, no caso, sempre tendo em vistas o aprendizado e a superação, quitando, reparando com a própria consciência os erros do passado. Então, no item 8, Kardec nos diz assim: o Espiritismo não vem, pois, negar a penalidade futura, ao contrário, vem constatá-la. O que ele, o Espiritismo, destrói é o inferno localizado com as suas fornalhas e as suas penas, que nunca são resgatadas. Não nega o purgatório, ou seja, uma região, como já dissemos, não é? Onde os espíritos já começam, pelo remorso, a purgar os seus erros. Não nega o purgatório, uma vez que prova que nele estamos, como espíritos imperfeitos, no mundo de provas e expiações, não é? O Espiritismo define o purgatório e o precisa explicando a causa das misérias terrestres. Porque as misérias terrestres são o quê? Reflexo dos erros do passado. E com isso, o Espiritismo faz crerem os que negam esse purgatório. É uma questão de nome e de perspectiva de o que nós exatamente imaginamos, não é? Temos lá que tem uma característica, o purgatório católico tem características próprias. Mas o entendimento que traz a doutrina espírita nos faz entender de uma forma, vamos dizer assim, que nos traz toda a razão a apoiar o que nos é explicado, de que nós estamos reencarnando nesse processo de depuração, de progresso espiritual, e nessa depuração, cada vez que reencarnamos, buscamos estar o quê? Mais voltados para o bem, mais voltados para fazermos escolhas de acordo com as leis de Deus, porque não é? Se nós não podemos esperar jogar uma semente na terra e imediatamente ela crescer, dar frutos maravilhosos, não vamos esperar que numa encarnação o espírito saia de simples ignorante e de repente consiga fazer maravilhas e ir para o céu. E de repente outro que não se entende por que ainda não está sensível ao bem e praticamente se
arroja as zonas do inferno para todo sempre. Então, o Espiritismo vai nos dar as características sensatas, porque isso não faz sentido, não é? Isso não faz sentido. Só uma encarnação, e ali uns vêm todos bem-aventurados, com tendências ao bem. De onde veio isto? E outros endurecidos. Mas por que uns vêm assim, os outros não? Então não há nem chance, porque é tão imaturo, que fica difícil pensar que ele não vai mesmo se comprometer nas suas escolhas. De novo, o que fica em xeque nisto tudo é a bondade infinita de Deus e a sua justiça infinita. Kardec continua. Rejeita as preces pelos mortos? O Espiritismo rejeita as preces pelos mortos? Responde Kardec, uma pergunta que ele faz, ele mesmo responde, bem ao contrário, uma vez que os espíritos sofredores solicitam essas preces, que delas faz um dever de caridade. Da prece, nós fazemos para nós um dever de caridade, orar pelos que sofrem. E demonstra-lhes a eficácia, o Espiritismo demonstra a todos nós a eficácia para conduzir os homens, os espíritos encarnados ao bem. E por esse meio, o caminho do bem, não é? Fortalecidos pela prece, e por esse meio abreviar os seus tormentos. Aqui nós temos uma indicação de Kardec, que é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quiser saber mais sobre a prece. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo 27, o título é Ação da Prece. Esse capítulo fala sobre prece e é extremamente, assim, para nós que queremos aprender mais sobre prece, excelente indicação que Kardec nos faz aqui. Então, estamos aqui nesse segundo. Assim, falando a inteligência, tem disseminado a fé entre os incrédulos. Então, o Espiritismo, ele fala inteligência. Ele fala inteligência, o que quer dizer isso? Que o Espiritismo divulga faz sentido, fala a razão. Então, o Espiritismo, falando a inteligência, tem espalhado a fé entre os incrédulos, que passam a entender porque entendem. E a prece entre aqueles que da prece zombam. Então, passamos também a entender melhor sobre o mecanismo da prece, sobre a transmissão do pensamento, sobre as faixas vibratórias do pensamento. Mas disse que a eficácia das preces está no pensamento, vamos dizer isso, não é? E não nas palavras, que as melhores preces são as do coração e não a dos lábios, porque não vibram, não, é? Não vibram. Essa é aquela prece mecânica, não é? Que feita com os lábios, não é? Que não passa do teto do cômodo. A eficácia das preces está no pensamento e não nas palavras, que as melhores preces são as do coração e não as dos lábios, as que se diz a si mesmo e não aquelas que se fazem dizer pelo dinheiro. Lembrando que naquele tempo se pagava, não é? Não se pagava só pelas preces, pagava-se até para pessoas chorarem nos enterros. Eram as carpideiras. As carpideiras eram pagas para chorar nos velórios, chorarem nos enterros, as carpideiras. Quem sois? Não. Quem, pois,
Quem, pois, ousaria censurá-lo? Censurar o Espiritismo, que fortalece a fé, porque fala a razão, que nos explica a importância da prece, né? Então, que nos. E aí, não é? De novo, como assim? O Espiritismo diz que não se deve orar pelos mortos? Não, 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 não. Deve-se sim, porque os próprios mortos, os desencarnados, solicitam preces. Nós vemos isso no livro Memórias de um Suicida, que a prece é o único lenitivo capaz de suavizar a dor de um suicida. Item 9. Diz Kardec que o castigo tenha lugar na vida espiritual ou na terra, a qualquer que seja que o castigo tenha lugar na vida espiritual ou na terra, e qualquer que seja a sua duração, tem sempre um fim. Tudo passa, tudo. Ou menos distante ou aproximando. Então, tem sempre um fim. Ou se torna mais próximo do fim. Então, se nós não chegarmos logo ao fim, vamos estar mais próximos do que estávamos antes. Ou, é o que ele fala, né? Da proximidade, menos distantes do fim. Não há, pois, para o espírito, senão duas alternativas: punição temporária, graduada, segundo a culpabilidade, e recompensa graduada, segundo o mérito. Então é isto. Fazemos o bem, mérito, nos sentimos gratificados. Não fazemos o bem, demérito, sentimos a nossa própria consciência a nos fustigar, a nos cobrar, a nos torturar. Tipo, por que eu fiz aquilo? Aquela tortura mental, não é? Então, o Espiritismo repele a terceira alternativa, a da condenação eterna. Então, bom, 3 alternativas. Uma, a punição temporária, segundo os erros. Recompensa graduada, e a punição também é graduada segundo os erros, a recompensa é graduada segundo os acertos, e ele diz, mas a terceira nem pensar, que é a condenação eterna. Não, isto não, a razão diz, não, isto não faz sentido. O inferno permanece como figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo fim é desconhecido. O purgatório é a realidade. Então, ele vai aqui, Kardec, criticar essa estrutura do inferno, que foi aqui amplamente abordada, mas vai dizer que o purgatório, no entanto, faz sentido. Por quê? Porque o purgatório é transitório. O purgatório é transitório. Mas nós temos a ação. Por quê? Porque vamos reencarnar. Não vamos precisar ficar esperando preces ali. No caso, apenas as preces podem me tirar do purgatório. O que vai nos tirar das zonas de sofrimento é a nossa ação no bem. E para isso, nós estamos inseridos no perfeito sistema evolutivo criado por Deus para nós, onde o período das encarnações compulsórias é longo e é extremamente o quê? Didático. Como uma criança que vai na escola todo dia, durante a semana, ano após ano, e vai construindo um entendimento do mundo, não é? A palavra purgatório revela a ideia de um lugar circunscrito, limitado, não é?
sabemos não, circunscrito, um lugar limitado, que é delimitado, melhor dizendo. Por isso se aplica mais naturalmente à Terra. Então, a Terra seria um purgatório para nós, já que é um mundo de provas e expiações. Isso se aplica naturalmente mais à Terra, considerada como lugar de expiação, do que ao espaço infinito, onde erram os espíritos sofredores e que também a natureza da expiação terrestre é uma verdadeira expiação. Então, nós estarmos aqui expiando na carne condiz com a ideia de expiação, não é? De estarmos purgando ali os nossos erros, buscando o quê? Superá-los, aprendendo a não mais fazê-los, a acertar, a fazer o bem ao invés do mal, ao invés do erro, ao invés de escolhas contrárias à lei de Deus. E vamos terminar com o último parágrafo. Quando os homens estiverem melhorados, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos. E estes bons espíritos, em se encarnando, não fornecerão à humanidade corporal senão elementos aperfeiçoados, ou seja, seres humanos melhores, não é? Então, cessando a Terra de ser um mundo de expiação, estamos caminhando para lá, os homens não sofrerão mais nela, na Terra, as misérias que são as consequências de suas imperfeições, de seus erros. É essa transformação que se opera neste momento e que elevará a Terra na hierarquia dos mundos. Sairemos de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E isso está aqui indicado, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, na casa do Pai, há muitas moradas. Então, ficamos aqui, falta apenas o item 10 para fecharmos o capítulo 5, e amanhã iremos a ele, em mais um projeto, 15 minutos, o céu e o inferno. Eu falei livro dos Espíritos, céu e inferno. Até lá, muita paz a todos.